Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é um dos textos mais conhecidos, uma das falas mais citadas de Jesus. E esse é o texto da tentação de Jesus, e a gente se pergunta, talvez, por que Jesus foi para o deserto passar 40 dias? Para que era necessário ele ser tentado? Por que ele foi dar conversa para o diabo? São essas perguntas e outras que a gente vai responder nesse primeiríssimo Ler e Entender a Bíblia. Chega mais! Olá, olá! Sejam bem-vindos ao nosso Ler e Entender a Bíblia. Esse é um programa que nós estamos iniciando aqui na PIB do bairro São João. Eu sou o pastor Mateus e quero desejar a você que este nosso projeto abençoe a sua vida poderosamente. Quero já te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para que você não perca nada do que vai acontecer no canal da nossa igreja. Já se inscreveu aí? Se inscreve aí, vai! Se inscreveu? Maravilha, seja bem-vindo. Bom, nesse primeiro Ler e Entender, a gente vai falar sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Nós não vamos falar do texto todo hoje, que vai do verso 1 ao 11, porque a gente quer fazer isso com calma, pausadamente, ponto a ponto, porque essa é a proposta do Ler e Entender a Bíblia, tá? E se você quiser já sugerir textos para a gente fazer essa leitura analítica, comenta aqui embaixo, deixe a sua dica, a sua curiosidade sobre qual texto, para que a gente, nos próximos episódios, possa tratar aqui. Mas a gente vai falar, nesse e nos próximos vídeos, sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versos de 1 ao 11. Então, se você quiser, pode pegar a sua Bíblia aí, mas eu estou com a Bíblia aqui, a Bíblia da nossa igreja, do Cinquentenário, e a versão Almeida, século 21. E o texto vai dizer assim para a gente, olha: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, até aqui está bom por enquanto. Vamos analisar versículo a versículo o que está por trás e nas entrelinhas desse texto aqui. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos lá. Jesus foi conduzido pelo Espírito de onde para onde? Estão aqui no Evangelho de Mateus correlacionados as experiências do batismo de Jesus com a da sua tentação. É muito importante entender o episódio do batismo de Jesus para entender o que a tentação tem a ver com isso e que conteúdo, que significado essas duas coisas juntas trazem para nós. O batismo de Jesus é uma ação voluntária dele, dizendo que ele entende o projeto de Deus de salvação e que ele entende ser ele esse enviado de Deus para a redenção. Então, quando ele se permite ser batizado, ele está firmando com Deus um pacto. Eu aceito a missão e vou cumpri-la com toda a capacidade, com toda a dedicação. E nesse texto do batismo, não vou falar muito dele hoje porque não é o nosso assunto do vídeo, pode ser para próximos. Nesse momento do batismo de Jesus, é um dos poucos textos onde a gente tem presente no cenário registrado, no cenário descrito, as três pessoas da Trindade. O Filho ali dentro d'água para ser batizado por João Batista, o Espírito que desce em forma de pomba e Deus fazendo-se presente pela sua voz. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Então aí a gente tem a Trindade presente. Então entendemos que o batismo é esse pacto entre Jesus e Deus de aceitação, de entendimento e de aceitação dessa missão. Ao aceitar essa missão, Jesus precisa passar por esse momento de aprofundamento espiritual, esse momento onde ele procura elevo espiritual, como se fosse uma preparação para aquilo que estaria por vir, que era a sua missão. E aí, 40 dias no deserto tem uma relação significativa com 40 anos no deserto, porque
o deserto tanto para o povo de Israel, liberto do Egito durante 40 anos, vagando por esse deserto, e Jesus 40 dias em jejum e oração, funcionam como uma transição de vida. O deserto tinha um sentido de transição, o sentido de transição de tirar o Egito de dentro do povo que ainda tinha mentalidade de escravo. Então, esse período de 40 anos no deserto era preparando o povo para entrar na Terra Prometida. E 40 dias no deserto para Jesus é essa preparação, essa transição espiritual, relacional com Deus para fazer o seu ministério. E aí, ele foi levado para o deserto pelo Espírito, e perceba esse detalhe, ele foi conduzido pelo Espírito, ou seja, uma vez que ele aceita o pacto com Deus para ser esse Messias, a sua vida passa notoriamente a ser conduzida pela vontade do Espírito. Jesus não reluta, não contraria, ao contrário, segue o fluxo, a fluência do Espírito, que é o que a gente deve fazer também. O Espírito habita em nós e a gente precisa seguir esse fluxo, essa fluência da voz espiritual de Deus dentro de nós, né? Mas aí ele foi para o deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. Aí você pergunta, olha só, o negócio está estranho. Deus permitiu que o diabo tentasse Jesus no deserto? Sim, porque isso fazia parte dessa transição. Não é que Deus queria ver se Jesus ia cair ou não. Ali, o diabo teve essa permissão de invadir esse espaço de comunhão espiritual de Jesus e Deus para testar a Jesus o quanto ele tinha consciência da sua missão e o quanto ele estava dedicado a ela. É mais ou menos o que Abraão passa com Isaac, que Deus pede a Abraão, para entregar Isaac, seu filho, e Abraão entrega. Claro que Deus não tinha nenhum prazer em assassinar Isaac, mas queria testar, provar se Abraão estava de fato envolvido e dedicado a essa obra que Deus queria realizar através da vida dele. Com Jesus é igual. Jesus está aqui passando por essa transição e a pessoa do diabo vai testar a consciência e o comprometimento de Jesus com essa missão. Seguindo em frente, verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Bom, demorou até, para sentir fome, A gente sentiria a fome nas primeiras horas do primeiro dia, mas o texto registra aqui como se manifestasse um limite físico de Jesus. Jesus estava no seu limite humano de resistência por estar no deserto em função de uma demanda espiritual, tá? E aí, essa demanda física, fome, é a oportunidade, essa fragilidade humana, é a oportunidade que o diabo tem para lançar as suas sementes enganosas. E aí, no verso 3, ele chega e fala assim, se você é realmente o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então vamos perguntar o sentido e o significado deste desafio. Se você é o Filho de Deus, é claro que Jesus é o Filho de Deus, ele já sabia disso. Se Jesus aceita esse desafio e transforma essas pedras em pães, ele estaria dizendo que, de alguma maneira, ele tem dúvidas sobre essa condição de Filho de Deus e de enviado de Deus. Então, manter-se no propósito do jejum e da oração, sem usar o seu poder a seu favor dessa maneira, era uma maneira de Jesus confirmar e afirmar o seu comprometimento com a missão dada por Deus. Então, o diabo está tentando aqui, parece até que ele está preocupado com a nutrição de Jesus, se ele está saudável, se ele está alimentado. Nada disso. Ele está querendo plantar a semente da dúvida dentro do coração de Jesus sobre quem ele era e sobre a sua missão. E este teste era necessário porque Jesus teria a sua fé testada em muitos episódios da vida dele, e inclusive na sua última oração no Getsemane. Mas eu não vou ficar falando de outros textos não, senão a gente acaba perdendo o propósito desse vídeo aqui, que é falar sobre essa primeira parte da primeira conversa de Jesus com o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a resposta de Jesus a esse desafio que o diabo está fazendo. E é uma resposta
lindíssima, uma resposta histórica. Por quê? Essa resposta é uma citação de um texto de Deuteronômios, que está traduzido, está relatando justamente a experiência do deserto, dos 40 anos. Olha só como é que esses textos se intercalam, esses textos se comunicam. Essa fala, nem só de pão viverá o homem, faz referência à provisão de Deus no maná, no deserto, e todo o cuidado de Deus com o povo durante o deserto. Então Jesus está no deserto, Jesus está jejuando, fazendo uma transição, um mergulho espiritual, e tem nesse momento a sua fé, a sua convicção testada para saber se ele está apto ou em condições de prosseguir na missão que Deus estava dando para ele. Então, quando ele responde, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo de maneira muito direta e simples, a minha prioridade como enviado de Deus é fazer a vontade de Deus e não satisfazer as minhas necessidades humanas. Não é que Jesus estava dizendo que não ia comer não e que comer era errado. Ele diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o pão é importante, mas não é o pão que é a fonte da verdadeira vida do ser humano. A fonte da verdadeira vida do ser humano, o verdadeiro alimento, o primário alimento do ser humano é a pessoa de Deus e a nossa relação espiritual com Ele. Jesus estava com a mente e o coração no lugar certo. Sabia que ele precisava, para cumprir a sua missão, para seguir a sua trajetória, prioritariamente de Deus, satisfazendo demandas espirituais, e sabia também que o seu corpo, as suas necessidades humanas seriam atendidas à medida do cuidado de Deus. Como Deus cuidou do povo no deserto, Deus cuida de Jesus no deserto e Deus cuida de mim e de você em nossas vidas. O que a gente precisa aprender com essa primeira conversa é: não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro, a nossa confiança e dedicação ao Senhor. E todo o alimento secundário, todas as necessidades secundárias que nós tivermos, Deus irá nos suprir. Muito bem, foi um prazer ter esse primeiro encontro com vocês e espero que possa ter abençoado a sua vida, trazido para você mais entendimento sobre esse texto. Alguma coisa não ficou clara? Coloca aí no comentário que eu vou responder esse comentário para você. Alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade, use e abuse desse recurso aí. E, acima de tudo, compartilha esse vídeo, porque nesses tempos modernos de internet, redes sociais e tudo mais, compartilhar esses conteúdos é o mesmo que semear a palavra. E semear a palavra é o nosso compromisso. Deus abençoe você. Até a próxima.